Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Hoje é aquela sexta-feira da ressaca, sexta-feira complicada, sexta-feira cinza, sexta-feira nublada. Muitos torcedores do Palmeiras acordaram hoje com certeza, às vezes nem dormiram direito à noite. E acordaram com aquele sentimento de frustração, com aquele peso, um peso de uma derrota amarga. Obviamente que não existe derrota boa, claro, derrota é ruim de qualquer jeito. Só que 3-0, né? Nós tivemos aí em 2 jogos, levamos 6 gols e criamos apenas 2. Então é uma derrota assim que acaba impactando, que por mais que a gente tente ali juntar os cacos e todos somos um e vamos virar a chave e tal, esse é um processo que a gente tem que ter o entendimento também que somos seres humanos, que a gente precisa amadurecer as ideias da nossa cabeça e que nem sempre a nossa reação ela vai ser a mais ideal possível. Nem sempre a gente vai ter a reação assim, não, tá tranquilo. Nem sempre a gente vai ter o calma, tranquilidade. Nem sempre. Então, é um dia muito triste. Fazia muito tempo que eu não via o Palmeiras em uma Libertadores ser uma equipe tão frágil. Ser uma equipe tão frágil dentro dessa competição que a gente sempre entra ali muito aguerrido. E eu tava com muita confiança pro jogo de ontem. Quem viu ali a participação que eu fiz na live lá do Facincani, cara, o pessoal viu ali o palpite. Eu coloquei 3-1 pro Palmeiras. Ainda dando margem de um gol para eles, né? Tanto que quando sai o gol deles, beleza, saiu o gol deles, mas eu acho que talvez um gol ali a gente levaria, ok. Mas enfim, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Tem algumas coisas aqui pra gente repercutir. E eu já vou puxar essa vinheta já e a gente já volta. Bora lá. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiraços aí da Tribo da Sorte, tá? Nas derrotas, nas vitórias, nas alegrias, nas tristezas, o pessoal da Tribo tá sempre com a gente no canal, tá sempre com a nossa comunidade aqui, são parceiraços nossos. E o seguinte, Quina está acumulada e a Mega Sena também tá acumulada para amanhã. Mega Sena acumulou de novo ontem, acumulou em 95 milhões de reais. Então, se você não quer perder tempo, se você quer utilizar a tecnologia, a inteligência artificial ao seu favor, acesse a plataforma da Tribo da Sorte, porque lá você tem os bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certo. É só você clicar no link que eu estou colocando fixado nos comentários ou no QR Code aqui e vai abrir um chat, tá? Vai abrir um chat e você vai pedir lá pro pessoal da tribo o cupom de desconto aqui do canal do Opina Porco. Eles vão te dar o cupom e você pode utilizar em qualquer produto da plataforma. Quero usar na Quina, né? Porque tá acumulado em 16 milhões. Pode ir lá. Não, prefiro Mega Sena, 95 milhões. Pode ir lá. Você fica à vontade. Além disso, tem Lotomania que também tá acumulada, Loto Fácil, enfim. Tudo que tem de melhor nas lotéricas você encontra na plataforma da Tribo com segurança, estabilidade e tecnologia ao seu favor, tá bom? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Vamos lá, quero mandar uns abraços aqui para algumas pessoas que estão sempre lá com a gente, pessoas que fortalecem a nossa comunidade, apoiam a nossa iniciativa. Um abraço lá pro Fábio Struz. Eu não sei se é assim que se pronuncia o seu sobrenome, meu querido. Me desculpa se não for assim, tá bom? Mas é que tá escrito lá, eu tô falando como se escreve, né? Mas um abraço para você, Fabião. Deus te abençoe, tá? Muito obrigado pelo apoio. Um abraço também para a Maria Clara. Obrigado pelo apoio aí, Maria Clara. Um abraço para o Leonardo Jefferson. Tamo junto, irmão. Um abraço para você também. Um abraço lá pro pessoal do Porco em Debate. Galera tá fazendo um trabalho legal lá, bacana o trabalho que vocês estão construindo aí nas mídias sociais, aqui na plataforma do YouTube. Um abraço pro pessoal lá também do Porco em Debate, tá bom? Muito obrigado, galera, por vocês sempre fortalecer aí a nossa iniciativa. Bora lá, vamos conversar um pouquinho? É o seguinte, meus amigos. Ontem a coletiva do Abel Ferreira, ela foi uma coletiva
muito rápida, né? Aproximadamente ali 9 minutos de coletiva, uma coletiva bem objetiva e um desperdício. Um desperdício de tempo, porque quando você tem um tempo reduzido durante a coletiva, você tem que saber o que perguntar. E muitas pessoas, elas às vezes criticam as mídias sociais. E as pessoas que estão do outro lado da câmera, nessas mídias sociais, às vezes criticam, os influenciadores de internet não sabem nada de futebol, os caras estragam o futebol, esses canais aí de opinião. Só que, cara, essas pessoas que estão do lado de cá da internet, às vezes elas têm mais sensatez do que até mesmo um jornalista. Com todo o respeito do mundo, eu não tô querendo menosprezar o trabalho de ninguém, eu não quero expor ninguém aqui, não vou expor nomes, não vou expor ninguém aqui. Nunca foi essa a ideia aqui da nossa comunidade, tá? Eu não quero crescer a nossa comunidade, eu não quero crescer o canal, não quero aumentar, né, sempre evoluir, subindo em cima dos outros. Pelo amor de Deus, não é do meu feitio, não é da minha personalidade. Mas eu tenho que falar a respeito da pergunta que foi feita. E tanta coisa pra perguntar, o cara perguntou pro Abel sobre o pacto. Só que ele não perguntou assim de uma forma ilustrativa / técnica, que ele começou falando sobre isso e depois perguntou sobre alguma questão tática da equipe. Porque tem muita coisa pra perguntar sobre questão tática. Muita coisa. Não, ele perguntou sobre o pacto. Ainda falou assim, né? O que você acha que tem que acontecer na semana que vem para que esse pacto... O Abel olhou e falou assim, desculpa, eu não entendi a pergunta. O Abel foi educado ainda, hein? O Abel foi educado. Porque, na moral, se fosse eu falava assim, cara, me desculpa, mas... Pelo amor de Deus. A gente vem aqui, tem uma derrota como essa, e você faz uma pergunta que é uma brincadeira, que é uma zoeira de rede social. Com todo respeito, cara, é até uma falta de respeito com o profissional que tá aqui. Então, sinto muito, mas essa pergunta eu não vou responder. Próxima. Na boa, eu falaria sim. Eu falaria, com todo o respeito do mundo, ao profissional jornalista aí. Eu não sei se a pergunta saiu da cabeça dele, ele achou que iria fazer uma pergunta muito boa. Nossa, eu vou fazer uma pergunta muito boa. Eu não sei se às vezes ele foi instruído a fazer isso, porque às vezes você tá dentro ali de uma emissora de televisão e você é induzido, digamos assim, né, para não dizer obrigado, a fazer aquilo, né? Você tem que seguir uma cartilha ali, corporativa, que se você não fizer aquilo, você é cortado. Então, eu conheço dezenas de influenciadores de canais da mídia alternativa que fariam perguntas muito mais interessantes e pertinentes, inclusive canais rivais. É muito a falta de bom senso, galera, esse tipo de pergunta. Pelo amor de Deus, isso é um meme de rede social. O cara pega um meme de rede social num momento ferrado da equipe, que o treinador, ele tá cuspindo fogo, e o cara faz uma pergunta dessa, com certeza é pra levar uma paulada, né? O cara faz uma pergunta dessa pro treinador esquentar e de alguma forma caçar clique. Deve ser isso. O Abel respondeu, igual eu falei pra vocês, de forma até educada. Falou sobre questão de trabalho, que esse negócio é coisa de sorte, ele não conta com sorte, o que ele conta é trabalho. Ele deu uma resposta lá até bem construída. Talvez foi até melhor nesse momento, né? Não criar polêmica com... Mas eu não responderia essa pergunta, não. Ridícula. Pergunta ridícula. Aí você tá falando assim, então tá, Neto, se você é tão bonzão assim pra falar da pergunta alheia, então fala, qual que é a pergunta que você faria pro Abel? Simples. A pergunta que eu faria pro Abel, galera, é como que uma equipe tão sólida, tão compacta e tão consistente na sua marcação até então levou 6 gols em 2 jogos. O que aconteceu para a equipe do Palmeiras lá no Maracanã e também na Libertadores ontem ter deixado tantos espaços para o seu adversário? O que aconteceu ao longo desses últimos dias para a equipe ela se desajustar dessa maneira? Ele quer jogar o Palmeiras mais para frente, ele quer uma equipe mais solta, mais livre, com mais liberdade, e aí ele tenta manter um espaçamento dos seus marcadores
para criar alguma coisa, uma transição diferente, para ter uma equipe mais rápida, mais ágil, mais flexível, mais articulada e aproveitar melhor os espaços? O que ele quer com isso? Qual que é a intenção de deixar o Palmeiras com os adversários tão à vontade e criando buracos ali? Num sistema de marcação homem a homem em que os jogadores eles não estão acompanhando. Por que não houve dobra de marcação nos principais jogadores? Por exemplo, aquele Quinteiro. Em nenhum momento a marcação foi dobrada sobre aquele jogador. Ele tinha espaços ali, ó, pelas pontas, para fazer a sua articulação. E fazia isso muito bem, fez isso muito bem ontem. Assim como no Maracanã, nós também tivemos jogadores que fizeram isso muito bem e não tiveram dobra na sua marcação. Por que isso? A partir desse princípio, galera, dá pra você tirar N perguntas, tá? Tanto em sentido individual, de jogador pra jogador, quanto em sentido coletivo também. O Abel, ele mexeu em duas peças que erraram individualmente, só que ele não corrigiu coletivamente, sistematicamente falando da equipe. Então daria pra fazer muita pergunta, gente, daria pra fazer tanta pergunta. Eu acho um desperdício essas coletivas, porque são perguntas vazias, são perguntas superficiais. São perguntas de pessoas que parecem que só enxergam o resultado, não vê o jogo. Sabe assim? Vê quanto fica o jogo aí, porque depois eu tenho que fazer uma pergunta. Não, cara, não, eu vou assistir o jogo para eu poder trazer perguntas pertinentes, para eu poder entender o que aconteceu na dinâmica do jogo, da partida, para eu poder pegar aquilo que talvez seja a principal abordagem. E o Abel também falou, né? Que avisou a equipe do Palmeiras. É uma equipe que em casa é muito forte, muito boa dinâmica. Um 5-3-2 com muita organização e mobilidade. Uma equipe agressiva no duelo. Eu avisei minha equipe o seguinte. LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. LDU eliminou o Botafogo. Eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. Temos uma desvantagem grande. Mas 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E aí, mais uma vez, ele ecoou aquele todos somos um. Uma virada é possível. 90 minutos ainda é muito tempo. Cara, eu acredito, se a LDU fez 3 gols na gente em 45 minutos, a gente pode fazer 3 gols neles em 90 minutos em São Paulo. É totalmente possível isso. Só que às vezes passa na nossa cabeça, né? Pô, parece que é impossível ou é semi-impossível. Confesso pra vocês que eu penso isso também. Eu falo aqui, é totalmente possível isso. Mas eu, sendo muito sincero, eu acho meio semi-impossível. É difícil. Porque eles vão chegar recuado, né? Colocando até o busão na frente do gol. A gente toma um gol, a casa cai muito. A casa cai muito. Beleza? Como que fica a situação agora na Libertadores? O Flamengo tem um gol de vantagem em relação ao Racing. E joga lá. O Palmeiras tem 3 gols de desvantagem em relação à LDU e joga aqui. Quem que tem a missão mais difícil agora? Na minha opinião, agora é o Palmeiras. Até o começo dessa semana, digamos que nós tínhamos a missão mais fácil. Segurar a LDU lá, que aparentemente era mais fácil, né? Segurar a LDU lá e o Flamengo ter que fazer placar contra o Racing aqui. Na quarta-feira, o Flamengo fez um placar de 1-0. O que muita gente classificou como um placar enxugado. De fato é. Só que agora o Flamengo carrega uma vantagem para lá. Que também não vai ser um jogo fácil lá. Só que agora a gente tem 3 gols de diferença para tirar aqui. Então eu acho que a proporção ela inverteu um pouco, viu? A nossa missão agora, ela tá mais difícil, porque a gente chega em desvantagem. Na nossa casa, sim, mas em desvantagem de 3 gols. Então, na minha opinião, o Palmeiras essa semana tem a missão mais difícil. Neto, pode acontecer uma desclassificação das duas equipes? Pode. A gente pode ter uma final LDU versus Racing. E aí seria o sonho da Conmebol, né? Como que fica a nossa cabeça pro Cruzeiro? Cara,
É uma final. Todo jogo agora, daqui pra frente, é uma final. Obviamente que a gente talvez vai ter o benefício de ter o jogo do Flamengo antes. E aí, dependendo do que acontecer no jogo do Flamengo, deixa talvez o Palmeiras um pouco mais tranquilo. Só que dependendo do que acontecer no jogo do Flamengo, olha só que loucura, velho. Deixa o Palmeiras talvez mais preocupado. É uma linha muito tênue o futebol. Na semana passada a gente viveu o melhor momento do Palmeiras na temporada. Nessa semana a gente tá vivendo o pior. Isso assim, galera, com um intervalo ali de 7 dias. Na semana passada todo mundo cravava um título do Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, já. Já tinha gente cravando isso. A gente nunca cravou isso aqui. Nunca cantei vitória antes da hora, mas tinha gente que cravava. E muita gente já cravava também um baita favoritismo para chegar na final da Libertadores. E isso eu também cravava. Isso eu não vou fugir aqui da responsabilidade. Que eu também falava que o Palmeiras tinha esse favoritismo. Em uma semana tudo mudou. A gente tem dúvidas incógnitas de todas as formas possíveis. E a gente tem que administrar tudo isso porque depois de amanhã nós temos uma final. Contra o Cruzeiro, que é uma equipe de um técnico muito inteligente. E dependendo do placar de sábado, de Flamengo e Fortaleza, um empate pode ser muito prejudicial. A derrota também, claro, mas o empate pode ser muito prejudicial também, dependendo do resultado. Se o Flamengo ganha lá, cara, aí a responsabilidade em cima da gente fica milhão. Obviamente que a galera aproveitou para falar sobre o Andreas. Obviamente que principalmente a torcida do Flamengo tá fazendo vários memes aí, várias tirinhas, várias zoeiras. Ó, o paparazzo, Fernando Gil ontem, cara assim, né? Em êxtase. Zoando o Andrés. Só que na boa, pessoal. Naquele lance lá, o Andrés não teve culpa, não. Não teve culpa, não. Eu acho que foi pênalti também, né? Quando eu olhei a câmera da frente, pela parte frontal, eu falei assim, tem a sensação de que a bola pega ali no ombro dele e depois resvala na mão. Só que quando vem a câmera contrária, de costas, a bola de fato resvala no corpo dele, só que ela não muda a trajetória. Ela meio que passa de raspão. E ela só muda a trajetória realmente quando acerta o braço dele, que tá aqui, ó. Meio levantado assim, entendeu? Então assim, na minha opinião, o pênalti foi corretamente marcado, né? E aquele lance também foi um problema, porque na verdade o lance ele tem a sua origem pelos lados e o nosso lateral não acompanhou a marcação. Ele deixou de marcar lá na origem da jogada. Assim como ele deixou de marcar também o outro jogador que chegava em avanço, avançando na área, entrando em profundidade, no cruzamento que o Kelvin também perdeu a passada do outro lado. Então nós tivemos um erro de 2 laterais que ocasionaram o primeiro gol. Pode observar ali o replay da jogada. O Piquerez deixa de marcar o jogador que chegou chutando na área para marcar um jogador que já estava em marcação. Marcação homem a homem, galera, é o seguinte, mano. Se o cara for beber água, você vai com ele. Se o cara for pro banheiro, né? Eu ia falar assim, mas vai ficar esquisito, né? Vai ficar lá ele. Se o cara for lá ele pro banheiro, você tem que ir lá ele pro banheiro. E não foi o que aconteceu, né? Parece que o Palmeiras é uma equipe que não está treinada a ter esse tipo de marcação. Parece que alguns dos nossos jogadores estão se perdendo nisso e deixam demais os nossos adversários à vontade para aquilo. Então, sobre o Andreas, vamos lá. Não coloco a culpa no cara. Nem no jogo contra o Flamengo. Né? O cara escorregou lá, pô, a galera... O cara não fez um jogo ruim contra o Flamengo. E também ontem o pênalti também não foi culpa dele. Embora, pessoal, os rivais, né? Os palmeirenses eu acho que estão de boa quanto a isso. Os rivais que estão fazendo barulho por causa do Andreas. Mas eu não acho que o jogador... Ele errou não. Tá bom? Meus amigos, eu vou me limitar nesse momento agora, tá? Eu não sei quanto tempo de vídeo tem já, mas
Eu sei que a gente traz mais situação de bastidor de futebol, traz mais coisa. Só que nesse momento eu vou me limitar a falar sobre esses bastidores aí, né? E porque eu não acompanhei o mundo do futebol para trazer outras coisas, para puxar outras pautas para cá. Eu acompanhei mais isso hoje, né? De ontem para hoje. Eu não tive cabeça para isso. Agora que eu vou começar a assistir mais do futebol, a acompanhar ali as resenhas, né? É difícil acompanhar esses assuntos do futebol em geral, porque sempre tem o comentarista que alfineta, que zoa, que ironiza. Então é difícil, né? Mas é isso. Tá bom? Obrigado mais uma vez. A gente volta aí com um provável segundo vídeo hoje para falar um pouquinho mais aí no aspecto macro do futebol, tá? Fico devendo essa para vocês aí. Tamo junto.